Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O amor na família de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 diz: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Em mensagens anteriores, nós temos visto vários aspectos da família, principalmente pensando sobre a família espiritual que pertencem a Deus. O povo especial de Deus é sua família. No Antigo Testamento, ele queria essa família no povo de Israel e realizou esse desejo na igreja, no reino de Cristo, no Novo Testamento. Deus formou essa família por adoção de pessoas, não bebês, mas pessoas capazes de escolher, capazes de assumir compromisso de obediência a Ele. E por isso os laços da família são importantes. Jesus teve uma relação muito boa com seus discípulos. E nós procuramos a mesma coisa na família de Deus hoje. Para uma família funcionar, precisa ter respeito, obediência das pessoas em posições de autoridade. E a mesma coisa na família de Deus. E a família deve ter propósito. A família de Deus tem propósito. Deus deseja que todos os seus filhos se tornem parecidos com o Filho unigênito, o próprio Jesus. E na última mensagem desta série, nós falamos sobre irmãos. Que nós temos muitos irmãos na família de Deus, tanto numa igreja local como em outros estados e outros países, e até no céu, que nós temos irmãos em Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o amor na família de Deus. 1 Pedro 3, versículo 8 diz: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Boas instruções para ter uma boa relação com nossos irmãos na família do Senhor. Vamos pensar um pouquinho sobre o amor nas nossas famílias, do começo ao fim da vida. Quando nasce uma criança, os irmãos mais velhos recebem, querem pegar no colo, querem passar a mão na cabeça, mostram assim o amor verdadeiro para essa criança. Ao longo da vida, uma das experiências mais importantes é de poder sentar ao redor da mesma mesa, compartilhando o almoço ou jantar e as experiências do dia. A família unida. E nos momentos mais difíceis, momentos tristes em nossa vida, também família é importante. Temos visto muitas vezes irmãos consolando uns aos outros quando pai ou a mãe ou outra pessoa importante na vida falecem. São momentos normais em nossas famílias, oportunidades para demonstrar o amor entre familiares. Nada diferente na família de Deus. Entre as pessoas que serviam a Deus na Bíblia, encontramos as mesmas coisas. De receber um recém-nascido, de compartilhar uma refeição, de consolar alguém que está sofrendo. Em Lucas capítulo 1, encontramos o relato do nascimento de João Batista e a alegria das pessoas ao redor da família. Versículo 57 diz: Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Foram visitar a nova mãe e bebê. Também observamos a prática de compartilhar refeições como um momento especial entre irmãos em Cristo. Em Atos capítulo 2, a igreja novinha lá de Jerusalém acabaram de batizar 3.000 pessoas e diz no versículo 46, diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E também, naqueles momentos difíceis, quando falece uma pessoa querida, a consolação mútua entre irmãos em Cristo se torna importante. Exatamente o que encontramos em Atos capítulo 9, quando uma mulher faleceu e outras pessoas chegaram para consolar aqueles que perderam essa pessoa importante. Atos 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas.
Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. O fato é que Dorcas foi ressuscitado pouco tempo depois. Mas naquele momento de tristeza, estavam participando do sofrimento dos outros. Essas cenas se repetem muitas vezes em nossa família espiritual. De receber um novo irmão, de compartilhar momentos e refeições especiais e de consolar uns aos outros nos momentos tristes e difíceis. Quando pensamos sobre o amor na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, precisamos pensar especialmente em 2 palavras usadas para descrever a relação que deve existir na família do Senhor. Essas 2 palavras gregas, agapao e philéu, descrevem aspectos diferentes do amor, mas às vezes são usadas intercambiavelmente. Por exemplo, em João capítulo 20 e 21, encontramos comentários que João fez sobre si mesmo. Ele não dava seu nome, mas ele disse no capítulo 20, o versículo 2, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Nesse caso, ele usa uma das palavras, mas no capítulo seguinte, ele usa a outra palavra para dizer a mesma coisa. Versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Então, no caso, são sinônimos que podem ser usados intercambiavelmente, mas nem sempre. As 2 palavras incluem ideias um pouco diferentes, ideias complementares, mas quando juntamos essas 2 palavras, temos um entendimento melhor de como deve ser o amor na família do Senhor. E assim, vamos pensar sobre essas 2 palavras e como elas são usadas no Novo Testamento. A palavra agapao tem a ideia de boa vontade demonstrada para outros, independente do mérito, do objeto deste amor. Pode ser que a pessoa seja ruim, mas recebe este amor porque este amor representa uma decisão, a determinação de fazer o bem, não necessariamente uma emoção ou sentimento, não envolve necessariamente afeto. É possível amar alguém sem gostar muito da pessoa. Interessante que essa palavra aparece poucas vezes fora do Novo Testamento naquela época. Parece que os pagãos não entendiam bem esse tipo de amor. Mas aparece mais de 200 vezes no Novo Testamento, porque quem nos ensinou como amar de verdade é o próprio Jesus Cristo. Alguns exemplos no Novo Testamento. Diz 1 João capítulo 4, versículo 8 e novamente no versículo 16, que Deus é amor. Usando esta palavra para identificar o amor que ele oferece, mesmo não sendo merecido por seus objetos. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecemos o amor, mas ele demonstrou este amor no sacrifício de Jesus Cristo. Os filhos de Deus devem mostrar o mesmo amor. Inclusive, Efésios capítulo 5 fala sobre a conduta da vida de qualquer cristão. E diz nos versículos 1 e 2 de Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, e aroma suave. Devemos amar como Cristo amou. Andar em amor deve ser o procedimento normal da nossa vida de serviço ao Senhor. E o amor se estende até aos inimigos. Conforme Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, quando ele disse no versículo 44 e 45,
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do nosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Devemos amar até os inimigos. É este amor mostrado entre Deus e seus filhos. João capítulo 14, versículo 23, Jesus comenta sobre o vínculo entre amor e obediência. Diz João 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O amor entre Deus e seus filhos especiais, salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Uma vez que entendemos esse amor entre Deus e os seus filhos, devemos entender o mesmo amor entre irmãos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, o versículo 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Ele diz, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amai os irmãos, ele diz. A primeira epístola de João, poucas páginas depois, no capítulo 2, versículos 10 e 11, João disse, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos andar no amor para com nossos irmãos em Cristo. A outra palavra, philéu, tem a ideia de afeto ou de amor fraternal, inclusive usado várias vezes no Novo Testamento, justamente para falar sobre o amor entre irmãos. É um amor que existe na família por causa de experiências em comum. Nós somos filhos de Deus, todos os cristãos, porque nós nascemos na mesma família, entramos na mesma família. Então temos algo em comum quando servimos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27, o apóstolo Paulo disse, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nascemos para entrar na família. E filhos de uma família são educados pelo pai da família. Em João capítulo 6, versículo 45, Jesus disse, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Isso nos dá algo em comum quando participamos da mesma família e somos instruídos pelo mesmo pai. Por isso, Deus demonstra esse amor. Já falamos da outra palavra, no sentido de um amor sacrificial, mas esse amor tem a ideia de afeto. Jesus falou sobre isso aos apóstolos em João capítulo 16, versículos 26 e 27. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. E no capítulo 11, João capítulo 11, versículo 35 e 36, Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Está falando aqui sobre a morte de Lázaro, que Jesus chegou alguns dias depois e chorou. Mostrou empatia, mostrou emoção e sentimento para com as outras pessoas. Nós devemos mostrar o mesmo amor aos nossos irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 10. As instruções que Paulo dá quase no final do livro, ele disse, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Algumas páginas depois, Tito, capítulo 3, relata estas palavras do apóstolo Paulo ao evangelista Tito. Tito 3, versículo 15. Todos os que se acham comigo te saúdam.
saúda quantos nos amam na fé. E o último capítulo do livro de Hebreus também fala sobre o amor que deve existir entre irmãos em Cristo. Hebreus capítulo 13, começando no versículo 1, diz: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Irmãos, em várias situações, perseguidos, presos, maltratados, devem mostrar o amor fraternal para com essas pessoas. E a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Percebeu como ele enfatizou a qualidade desse amor? Ele fala de um amor não fingido, de coração e ardente. É esse amor que devemos demonstrar para com nossos irmãos em Cristo. Capítulo 3, versículos 8 e 9, do mesmo livro, dizem: finalmente, sede todos de igual ânimo, comparecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Que bênção! De poder imitar o exemplo de Cristo e amar os nossos irmãos. Na família de Deus, o amor deve ser evidente para todos. Deus procura o bem dos seus filhos. Ele demonstra afeto para com todos eles. Os filhos mostram seu amor para com Deus, por meio da honra e do afeto demonstrado. E os filhos mostram o amor e afeto para com seus irmãos. Que privilégio que nós temos de amar como Ele nos ama e de mostrar para os outros o mesmo amor que nós recebemos do nosso Pai Celeste. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.